Parceiros do outro lado do mundo. Uma delegação do Ministério do Trabalho japonês visita o Brasil para debater convênios com institutos de pesquisa que atuam na área de saúde e segurança do trabalho. Representantes do Ministério do Trabalho japonês vieram ao Brasil para assinar um convênio na área de segurança do trabalho com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Em passagem por São Paulo, eles aproveitaram para fazer uma visita à Fundacentro. Durante a reunião, foi discutido o intercâmbio técnico-científico, visando melhorar o conhecimento e as condições de trabalho nos dois países. Segundo Masao Yoshimichi, diretor do Departamento Internacional de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho do Japão, a missão japonesa veio conhecer as atividades na área de segurança do trabalho no Brasil, desenvolvidas pela Fundacentro. Antes tarde do que nunca, os arquivos pessoais de sindicalistas e militantes políticos que foram retirados do Brasil durante o regime militar estão de volta. São milhares de documentos que passaram 20 anos na Itália, sob a guarda da Fundação Feltrinelli. É um pedaço importante da história do Brasil que fica agora à disposição dos nossos pesquisadores. O Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro reúne mais de 25 mil itens, entre documentos, livros, jornais, revistas e panfletos do final do século passado até 1980. Esse acervo nasceu dos arquivos pessoais de Astrogildo Pereira, jornalista que foi um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil, e do líder sindical Roberto Morena, um dos criadores da Central Geral dos Trabalhadores Brasileiros em 1929. A esses dois acervos somaram-se arquivos de exilados políticos e materiais clandestinos de resistência contra a ditadura militar entre 64 e 79. A importância sindical, política do movimento trabalhista e social brasileiro desse arquivo é bastante grande, porque conta as suas origens, como nasceu a partir do final do século passado, ao início desse século, como surgiram os primeiros sindicatos, as primeiras tentativas de centrais, as primeiras organizações políticas e as primeiras publicações ligadas a este movimento. Estes números servem de alerta para quem vive no campo, trabalha na roça. As ferramentas mais simples, como pá, enxada, machado e facão, respondem por 35% dos acidentes de trabalho no campo. Machucam principalmente o peão boia-fria na faixa dos 13 aos 45 anos. Os dados são de um levantamento realizado pela Fundacentro em mais de 500 municípios de São Paulo. Tratores e implementos causam 13% dos acidentes. 10% são causados pelo manejo de materiais. O trato com animais respondem por outros 10% dos acidentes no campo. O Linha Viva tem hoje a honra de contar aqui no estúdio com a presença do médico do trabalho e professor Bernardo Bedricot, uma das mais respeitadas personalidades sobre saúde do trabalhador. Médico do trabalho do SESI durante 44 anos, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, o Dr. Bernardo foi consultor e médico também da Organização do Trabalho na América Latina e em Genebra, na Suíça. Doutor Bernardo, é muito difícil ser médico do trabalho? O médico do trabalho sofre muita pressão das empresas. Como é que é esse trabalho seu? Na realidade, não é difícil ser médico do trabalho. Entretanto, esta pressão existe. Uma das características da atividade do médico do trabalho é a necessidade de ele ter como preocupação principal a saúde do trabalhador. Nem sempre ele encontrará facilidade junto com os demais membros da equipe que formam este grupo ligado à saúde dos trabalhadores, encontrará resposta por parte da empresa à necessidade da introdução de medidas preventivas. O senhor acha que às vezes a empresa trata o médico do trabalho como aquele sujeito chato que fica criando custos, causando problemas para a empresa? É mais ou menos isso? Isto ocorre. Ocorre, não há dúvida, que representa uma dificuldade para esta independência que deve ser a característica do seu exercício profissional. Entretanto, nós sentimos que cada vez mais ele, como figura médico do trabalho, e os demais membros da equipe vão encontrando uma resposta melhor por parte não apenas da empresa, mas por parte de toda a sociedade que vê
a necessidade desta introdução crescente de medidas preventivas. O senhor, com toda a sua experiência de vida, com toda a sua experiência internacional na área de medicina do trabalho, como é que o senhor vê o fato do Brasil ser um dos recordistas em acidentes do trabalho? Essa questão desse campeonato dos acidentes de trabalho já foi muito explorada. Na realidade, este recorde resulta de uma comparação que vem dos anais estatísticos publicados anualmente pela Organização Internacional do Trabalho, abrangendo estatísticas sobre todos os problemas laborais, inclusive sobre os riscos do trabalho. Entretanto, comparação entre os países depende de uma porção de ajustes que nem sempre são feitos adequadamente e corretamente. Método de pesquisa, por exemplo? De método de pesquisa, de dados que são fornecidos. Não que os dados sejam errados. A dificuldade é fazer esta comparação adequadamente. E o que eu sinto é que o número e a gravidade dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais no país são elevados, independente de querer colocá-lo em primeiro, segundo ou terceiro lugar numa classificação que, para mim, na realidade, não tem muita importância. Doutor Bernardo, com toda a sua experiência, eu repito, de vida, de trabalho, experiência internacional, que conselho o senhor daria para os médicos do trabalho novatos e mesmo os que não são tão novatos que estão nos assistindo? A formação destes médicos hoje encontra algumas facilidades. A sua dedicação deve ter sempre como objetivo a figura do trabalhador. O seu exercício profissional não deve ser diferente do exercício profissional de um clínico ou de qualquer outro especialista. Mas eu penso que esta questão do amor à sua atividade profissional, esta questão da sua dedicação total e plena, de acreditar na prevenção como um objetivo que pode ser conseguido, representam as metas que todos nós, os antigos e os novos, esperamos que sejam alcançados. A mídia chamada e a televisão nos ajuda muito, porque a gente começa a aparecer e esta compreensão por parte da sociedade representa seguramente o que nós podemos esperar alcançar no futuro próximo. Doutor Bernardo, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de dizer para o senhor que nós temos também muito prazer em fazer com que pessoas como o senhor, com o seu pensamento, apareçam bastante na televisão brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Nós agradecemos por esta oportunidade e esperamos que ela sirva ao médico do trabalho, mas sirva, sobretudo, ao trabalhador. Muito obrigado. O que a lei garante para quem troca de roupa e faz as refeições dentro da empresa? Está tudo explicado na NR 24, que fala das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Anote aí. Toda empresa que exige uniforme é obrigada a manter vestiários, masculino e feminino, separados. Os armários para guardar a roupa devem ser individuais e com chave. Os refeitórios são obrigatórios para todas as empresas com mais de 300 empregados. A lei não permite que sejam feitas refeições em locais improvisados. O refeitório precisa garantir 1 metro quadrado por usuário. Se sua empresa tem menos do que 300 empregados, não é obrigada a ter refeitório, mas precisa observar também os seguintes requisitos. Mesas, bancos ou cadeiras precisam estar rigorosamente limpos. Pias para lavar as mãos com sabão. Bebedouros d'água com copos descartáveis. As refeições não podem ser feitas no meio da linha de produção ou próximo a sanitários. É o que diz a lei. Biblioteca especializada, laboratórios equipados e profissionais capacitados. Poucas palavras para definir uma instituição com uma longa folha de serviços prestados para os trabalhadores brasileiros. Estamos falando da Fundacentro, que dá consultoria técnica para o Linha Viva falar de saúde e segurança do trabalho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. O trabalho tem de ser uma promessa de vida e não um atalho para a morte no caminho do povo brasileiro. Na década de 80, 10 milhões e 500 mil brasileiros sofreram algum tipo de acidente no trabalho. 40 mil morreram e 260 mil ficaram inválidos para o resto da vida.
A Fundacentro existe há 28 anos para transformar a promessa de vida em realidade. Desde 74, é vinculada ao Ministério do Trabalho. Faz pesquisas, dá assessoria, prepara profissionais, testa equipamentos. Sua preocupação é melhorar a segurança e proteger a saúde do trabalhador. Vamos conhecer a Fundação. A Fundacentro tem 400 funcionários espalhados em 13 unidades pelo Brasil e se mantém com 2% do seguro acidente do trabalho, que é recolhido pelas empresas. A biblioteca da Fundacentro, com 67 mil volumes especializados em segurança e saúde do trabalhador, é a mais completa da América Latina. Atende a 1.500 consultas por mês. O Marcelo Bicudo, por exemplo, trabalha com consultoria em engenharia do meio ambiente. Veio pesquisar as leis que regulam o transporte de cargas perigosas. Esse é o laboratório de equipamentos de proteção individual. A precisão dos testes realizados aqui representa a diferença entre a vida e a morte para milhares de trabalhadores. Esse teste avalia se o capacete está dentro dos padrões técnicos para proteger a cabeça dos operários. Para se ter uma ideia do cotidiano de risco de uma obra, um objeto de apenas 100 gramas que caia de uma altura de 10 andares chega no térreo com um impacto de 4,5 kg. Também o cinturão de segurança tem que ser duro na queda e provar que segura o tranco. Somente depois de aguentar 680 quilos durante 3 minutos, nesse verdadeiro instrumento de tortura, é que ele tem um aval da Fundacentro. Garantia para quem trabalha longe do chão. Para ser aprovada, essa luva tem que sair ilesa de uma tensão de 20 mil volts. Fora das especificações, ela não evita um acidente fatal nas redes de alta tensão. Os equipamentos de proteção individual são equipamentos utilizados em situações em que a proteção coletiva não conseguiu resolver o problema ambiental. Existem casos, logicamente, em que o equipamento de proteção individual, né, é o único equipamento, como no caso do soldador, uma máscara de solda, nesse caso não tem como utilizar outro equipamento. Porém, em outras situações, a proteção coletiva deve ser priorizada. Com essa visão moderna e mais justa, os laboratórios da Fundacentro são os parceiros dos sindicatos, das empresas e do governo para melhorar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores. É uma luta permanente para controlar e evitar os acidentes e as doenças. Através de projetos de pesquisa desenvolvidos em certos grupos expostos a algum determinado agente que agride os pulmões, é capaz de determinar o número de casos, como a doença aparece, quando aparece. Isso são projetos de pesquisa específicos. Num segundo momento, eu diria que através do nosso ambulatório, onde a gente recebe trabalhadores encaminhados por diferentes serviços, com o intuito de fazer uma vinculação entre a exposição e a doença. É o caso do seu Orlando Barbie. Ele trabalha numa metalúrgica há 25 anos e teve contato com o amianto. Seu Orlando foi encaminhado à Fundacentro com suspeita de asbestose, uma doença que ataca os pulmões, diminui a capacidade respiratória e pode até matar. Estamos realizando exames com teste de função pulmonar, raio-x de tórax, para tentarmos concluir esse diagnóstico. Uma vez concluído, o laudo servirá para que ele requeira os benefícios a que tem direito. E se for comprovado a minha doença, que foi diante do trabalho, eu posso entrar com um pedido de indenização no INSS. Em cada um dos laboratórios da Fundacentro temos dezenas de casos como esse. Centenas, milhares de trabalhadores vítimas de acidentes invisíveis que vão lentamente minando a saúde dos trabalhadores. Os técnicos da Fundacentro fazem inspeções constantes nas empresas, como essa numa indústria de galvanoplastia. Nesse galpão, os operários enfrentam o batente em condições bastante adversas e não utilizam os equipamentos de segurança individuais. Nós devíamos usar. Porque um dia eu peguei um cisco no olho aqui, por causa disso aqui também. Então eles me deram um óculos para mim usar. Eu usei um dia ou 2 dias e abandonei para lá. A gente tem aí, né? Mas a gente, sei lá, acho que não
não costuma aquele negócio na boca, a máscara na boca. A gente tem a máscara e tudo, mas não gosta de usar aquilo lá. Com a ajuda de equipamentos, os técnicos da Fundacentro vão registrando as condições de trabalho. Nós estamos aqui fazendo uma avaliação ambiental de poeira, né, nesse setor, que é o setor de polimento, e depois do outro lado nós vamos fazer uma avaliação de névoas, né, e vapores. A amostra de ar colhida naquela empresa de galvanoplastia vem para o laboratório de inorgânica. Aqui ela é preparada e analisada nesse equipamento que determina a quantidade de metal que existe no ar, no ambiente de trabalho daquela empresa. Percorrendo as instalações do Centro Técnico Nacional, compreendemos melhor o processo de humanização do trabalho, valorizando o trabalhador e aumentando a cotação da vida. O trabalho é ganha-pão e não pode custar a saúde ou a vida do trabalhador. Somos campeões de acidentes de trabalho. Não podemos terminar a década e entrar no ano 2000 com números tão tristes. O Brasil precisa respeitar o trabalhador e lhe dar condições dignas de trabalho. O trabalho tem de ser promessa de vida.